Dando sequência aqui ao nosso estudo, usando ainda essa mesma topologia, a gente vai agora verificar como é que funciona um serviço de DHCP, que é um serviço de destinação de endereços aleatórios ou dinamicamente. Então aqui, como a gente já fez na aula anterior, a gente vai ter esses dois computadores aqui, esses dois PCs, com o endereço configurado estaticamente. O que é o estaticamente? Eu cheguei aqui e coloquei manualmente. Ele não vai mudar. Independente de trocar de lugar, de levar ele para uma outra rede, de levar ele para um outro prédio, para um outro local qualquer, o endereço continua sendo o mesmo, porque ele está configurado manualmente, de uma maneira fixa. Então, a gente vai ver como é que funciona o DHCP nesse nosso serviço aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, para mostrar a diferença, vamos colocar outras duas máquinas aqui, uma aqui e uma aqui. Vamos fazer a ligação delas duas. Liga aqui, ligar aqui, e liga aqui e aqui. Beleza. Quando a gente faz essas ligações aqui, ó, a gente pode verificar que ele está configurado para receber um endereçamento estático como padrão. Nós vamos colocar como DHCP, beleza? Fecha aqui, vai nesse daqui, coloca ele também como DHCP. Ok, só colocar aqui. Ah, e note que na hora que a gente coloca isso daqui, já aparece ali. Ó, vou colocar de novo. Quando a gente liga aqui, ele já começa a buscar, ó. Nota aqui que ele já começa a buscar, ele já faz o envio do protocolo de descoberta, esperando que algum servidor responda para ele. E aqui, como ele não achou ainda, não teve resposta, ele acusou uma falha, ok? E aí, então, agora a gente vai pegar e colocar um servidor. Vamos pegar um servidor, colocar esse servidor aqui. Vamos clicar nele. Primeira coisa que a gente faz nos servidores. A gente dá a identidade deles, a gente dá o endereçamento deles. Não é porque é um servidor da DHCP que ele não vai ter o endereço fixo, tá? A gente tem que pegar e colocar o endereço dele porque ele tem que ter uma identidade para poder oferecer o serviço para os outros que não têm o endereço fixo e estão buscando esse endereço na rede. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um IP nele. E que IP que a gente vai colocar aqui? Lembrando que uma boa prática que eu recomendo para os nossos exercícios e para a hora que você for fazendo a prática, você deixa um range inicial da tua rede para serviços, como eu já falei na outra aula. Então eu recomendo que esse cara aqui, ó, aqui no caso das topologias que são poucos elementos, vamos deixar 10, tá? A gente pega e coloca lá de 1 a 9, deixa esses 9 endereços reservados para serviços, e os demais a gente coloca para servir os hosts comuns. E a gente vai ver aqui agora como fazer isso. Então eu clico aqui e vou colocar nele 192.168.100.2. Por que 2? Porque a gente vai colocar um gateway aqui em algum momento para poder fazer com que essa rede saia daqui, busque internet, converse com outras redes que vão estar colocadas aqui também. Então, vamos deixar ele como 2, beleza? Aqui, agora, a máscara ele já colocou também. E o gateway não precisa ainda, mas já vamos colocar. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai chegar e vai precisar colocar um gateway. Então, vai ser um 92.168.100.1. O nosso gateway vai ser o 1. Lembrando, por que o número 1 é uma regra? Não é uma regra, mas é porque vai ficar muito mais fácil a gente lembrar que o gateway padrão dessa rede é alguém que vai levar a gente para outras redes, sempre vai ser o primeiro endereço utilizável dessa rede, e aí facilita muito a nossa vida. A gente não tem que ficar adivinhando, pensando se é 10, se é 11, 15, 20, 30. É 1, tá? E pronto, acabou. Não é regra, não é norma. É uma boa prática que eu recomendo. Acho que funciona muito bem. E aí, agora que a gente deu o endereço para ele, a gente vem aqui nos services. A gente vem aqui na parte de serviços. E a gente pode habilitar vários serviços aqui. Um que já vem habilitado por padrão nesses servidores no simulador é o servidor HTTP, tá? HTTP e HTTPS. Ele já mostra, já deixa habilitado um index, já deixa uma página aqui, e se a gente abrir o navegador em um computadorzinho desse e mandar abrir nele, ele vai abrir e mostrar algumas coisas, que inclusive a gente pode testar os estudos de linguagem de programação e colocar um arquivo aqui dentro. Mas isso daí a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente for falar de serviços. Então eu venho aqui no DHCP, versão 4, tá? A gente está falando de versão 4 ainda. Primeira coisa,
ligo o serviço, coloco ele ativo, deixo ele funcionando. Aí tem aqui server pool, a gente pode manter esse nome mesmo. Quem vai ser o gateway? A gente vai configurar aqui agora todas as informações que esse servidor vai entregar para um cliente na hora que pedir alguma informação para ele, beleza? Então o gateway que aquele cliente que está pedindo o endereçamento vai pegar vai ser o 92.168.100.1, lembrando daquela regrinha. Quem que vai ser o DNS? A gente ainda não está falando de DNS, não está falando de serviço, então não precisa. Agora aqui que começa a história. O Start IP Address é qual é o primeiro endereço que esse servidor vai liberar quando o primeiro cliente chegar nele. Aí eu coloco 92.168.100, a rede que ele está é essa daqui, 0. Aí eu posso colocar, por exemplo, aqui, a partir do 15, ou a partir do 12. Aí você fala assim, pô, a gente não combinou que ia deixar 10 endereços liberados? Sim, a gente combinou. Mas, quando a gente fez aquela primeira parte do exercício, a gente colocou no PC 0 o endereço 192.168.110 e no PC 1 a gente colocou 192.168.111. Eles já estão configurados estaticamente. Então, eu posso pensar assim, não, vamos deixar então a partir do 15 para ser distribuído dinamicamente e até o 14 eu posso colocar mais dois dispositivos ali, além dos de serviço, com endereço fixo, com endereço estático. Posso, sem problema, tá? Só para a gente poder treinar aqui. Máscara 255.255.250, máscara padrão de classe C. Mas no número máximo de usuários, aí aqui, ó, ele está dizendo 255. Já falei também na outra aula que a gente pode ter numa rede de classe C normal até 254 endereçamentos liberados, utilizáveis para hosts, porque o primeiro é o IG e o último é broadcast, ok? Então aqui, número máximo de usuários que eu posso endereçar. Se eu estou liberando, já vou deixar reservado do 1 até o 10. E aí eu já coloquei até o 9, daí eu já coloquei 10, 11, estou liberando a partir do 15. Eu não vou deixar ele liberar ainda mais 255. Vai chegar um momento que ele não vai nem conseguir liberar. Mas ok, tá? A gente não vai usar isso daqui, mas numa situação real é interessante que você coloque certinho quanto que vai ficar aqui. Então, o número máximo de usuários, vamos colocar, em vez de 255, vamos colocar aqui 240, tá? Para não ter erro. Aí a gente já fecha nos 20 em 240, a gente já deixa 14 para lá, né? E aí vai dar certinho. E aí eu venho aqui e save. Olha aqui, ó. Aí ele me mostra aqui embaixo a configuração que eu acabei de colocar. Não se esqueçam de deixar ligado o serviço. Se você não ligar esse serviço, ele não vai funcionar, tá? Aí a gente fecha aqui, ligamos ele no nosso switch. Agora a gente está ligando um serviço. Se está ligando um serviço e tem porta giga disponível, a gente liga numa giga. Lembra por quê? As portas fast trabalham a 100 megabits. A porta giga trabalha a 1000 megabits. Então, se a gente liga uma porta de um dispositivo que vai oferecer serviço numa porta giga, o tempo de resposta para o cliente vai ser muito melhor. Ele vai ser muito mais rápido, ele vai ter menos congestionamento ali, porque são vários usuários querendo conversar com ele simultaneamente. Então a gente tem que deixar ele numa porta que tem uma banda melhor, que tem uma disponibilidade de atendimento melhor. Ficou verdinho ali, agora vamos lá. Clica nesse cara aqui, vamos clicar aqui, e aí aqui ele tinha dado um erro anteriormente. Por quê? Porque não tinha um servidor da HCP, agora tem. Então clico aqui em estático, só para mudar, e ligo aqui de novo no DHCP, requisitando, e aí ó, a requisição foi com sucesso. Então aqui no endereço IP eu tenho 192.168.100.16. Por que 16? A gente falou que ia começar a partir do 15, certo? Já deve ter liberado para um outro ali também. Aí aqui a gente vem, olha aí ó, o 15 lá ele já tinha liberado, na hora que a gente ligou ele já tinha liberado. Então ele deu um refresh na hora que a gente ligou ali e pronto. Ele já pegou o 15. Então começou o 15 ficou nesse, o 16 ficou nesse. E agora eu estou na mesma faixa dos demais, certo? Só para a gente testar, eu venho aqui e coloco ping 192.168.100
10, que foi o primeiro que a gente configurou. E tá aí a resposta. Começamos a montar a nossa LAN, a Local Area Network. É assim que funciona na tua casa, é assim que funciona no escritório pequeno, é assim que funciona num campus, no nosso campus. É assim que funciona, tá? A rede local começa a funcionar dessa maneira. Você pode colocar um endereço IP fixo ou estático, né, em cada dispositivo, ou você pode colocar a partir de um serviço de DHCP. Ok? Beleza aí? Vamos para a próxima aula. Essa aqui era só para mostrar a diferença entre endereçamento estático e DHCP na prática. Espero que vocês exercitem aí.